Boa noite. Bom, nós não podemos perder tempo. A semana passada, depois eu estava pensando, acho que eu exagerei um pouco na dose, né? Eu acho que muita gente nem volta mais porque ficou assustado com tanta coisa, né? Hoje a gente deu uma enxugada. Esse trabalho, na verdade, é um trabalho de 6 horas que virou mais ou menos uma. Então, vocês viram que a gente deu uma enxugada legal, porque normalmente a gente faz em 3 horas. De 6 passou para 3 e agora aqui, hoje vai ser 1 hora. Então, nós vamos mostrar algumas coisas muito interessantes que vão além daquele Chico Xavier do André Luiz e do Emmanuel. É um conteúdo que foi construído a partir de 1971, depois que ele apareceu no Pinga Fogo, porque Uberaba nunca mais foi a mesma a partir daí, né? Ela já não era a mesma, mas mais para os espíritas. Depois que ele apareceu no primeiro Pinga Fogo em julho de 71 e depois em dezembro de 71, aí Uberaba realmente passou a ser um ponto de convergência de milhares e desesperados pais que perderam seus filhos, de maridos que perderam suas esposas, de esposas que perderam seus maridos. São mais de 600 autores, mais de 1000 mensagens, distribuídos em 50 livros, e que trazem um conteúdo que mostra que a vida continua mesmo. No lado ocidental da Terra, que é esse aqui, a Igreja Católica nos fez ter medo da morte. Mas nós vamos ver que o Kardec e o Chico vieram desmistificar isso e mostrar para a gente que é simplesmente uma mudança de plano. É como a gente mudar de uma cidade, só que na marra, né? E de repente, a gente não é avisado, porque se avisar, você já morre na véspera. Então, na verdade, você vai ser levado e, invariavelmente, vocês vão ver aqui que tem a equipe de resgate lá do outro lado. Nós vamos ver que quem morre em acidente de avião dificilmente sofre dor, não tem assim grandes transtornos, mais transtorno emocional e psicológico do que propriamente perispiritual, né? Que é o corpo que sobra, né? É o corpo que nos reveste, aliás, é o corpo que é revestido pelo corpo físico e é o corpo que nos reveste o espírito, que é a essência, né? Ele, na realidade, nós vamos ver, hoje não, mas a gente tem um outro conteúdo que a gente mostrou, como o nosso amigo aqui lembrou, em 2011, e que mostrava que o corpo perispiritual, na realidade, ele é construído a partir do momento que nós, princípio inteligente, aprendemos a pensar continuamente. Muita gente nem sabe que pensa continuamente, mas pensa sem parar, desde que, mesmo que esteja meditando, está pensando. Então, para não perder tempo, nós vamos andar aqui, né? O conteúdo, como a gente fez da outra vez, aí o nosso irmão tem aí a mídia, e ele vai dar uma puxada para o computadorzinho dele, e ele faz a multiplicação para quem quiser, porque o objetivo é que as ideias se expandam. É que a gente mostre para o mundo que o Espiritismo provou que a vida continua mesmo, né? Embora a ciência esteja caminhando a passos de lesma nessa direção, embora a gente entrou no século XXI já mais adiantadinho que o século XX, né? Porque no século XX nós éramos herdeiros de Freud, de Salpatrieri, daquela equipe que esteve lá na França, delineando as bases da psicanálise, da psicologia analítica, né? Mas no século XX, então, ali eles pegaram a mente e colocaram dentro do cérebro. Mas o século XX abre-se com, assim, perspectivas muito alvissareiras, mostrando que cérebro e mente são coisas diferentes. E a mente, na realidade, é que comanda o cérebro, que é um computadorzinho mesmo, meio obsoleto, né? Tanto é que a gente vive 2 vidas, quando a gente está aqui, quando a gente dorme, mas quando a gente dorme a gente não lembra de tudo, né? Lembra de pedacinhos, fragmentos que se misturam com o que passou e o que vem pela frente. E a gente, invariavelmente, faz aquelas interpretações das revistinhas, né? Sonha com a sogra, joga na cobra, aquelas coisas assim, né? Então, na verdade, é tudo bobagem. Nós não podemos pensar dessa forma. Na realidade, é a nossa cabeça que faz as confusões, porque o inconsciente ainda não absorveu, porque é uma esponja, né? Que guarda tudo. Você não perde nada, cara. Você não perde o seu pensamento, não perde a sua emoção, não perde nada. E quando você vai passar daqui para lá, nós vamos ver, você vai fazer uma rebobinagem de fita, que a experiência de quase morte mostra que é real, e pode ser de quase morte, que você acabou morrendo mesmo, ou que você volta à vida, mas você passou por aquilo, porque é um gatilho do seu cérebro que se destrava para que você faça uma retrospectiva da sua vida. Mas
Depois que esse avião passar, a gente vai começar a falar. Vamos ver o que vocês vão ver aqui. Apesar de tudo, vocês vão ver que é muita coisa. Dá uma mostrada para eles aí, meus queridos. Vamos lá, Tiaguinho, vamos lá. Conteúdo. Olha aí, pelo amor de Deus. Vocês vão sair daqui antes da meia-noite, hein? Posição de Kardec sobre a questão da morte. Porque o nosso lado ocidental aqui, a gente tem medo dela. Mas lá no lado oriental, é até comemorado. O japonês que não veio para o Brasil comemora a partida do antepassado, né? Estados Unidos, regiões ali do sul, eles fazem festa, vão acompanhando lá o cortejo fúnebre com a banda de jazz, New Orleans, isso aí é comum lá. Agora aqui a gente fica naquela, quer dizer, nem chora mais, né? A gente fica fazendo piada, falando bobagem. Nós vamos ver que isso aí tem problema sério, assim, dificultando o trabalho dos espíritos e o desligamento do ser que está passando dessa para outra dimensão. Nós vamos ver umas coisinhas sobre evidência. O que é evidência? A ciência tem a sua concepção a respeito disso, e evidência é aquilo que prova que é verdade. Nós tínhamos aí 5 casos, deixamos por 3, pegamos alguns apenas para não assustar os 6, mas para mostrar que esse trabalho do Chico prova que realmente a vida continua. Como mais ou menos é organizado espacial e arquitetonicamente o mundo espiritual, de acordo com o que o André Luiz falou. Nosso amigo ali, tinha um companheiro conversando comigo, e na realidade a base disso é o nosso lar do André Luiz. É uma explicação que o Tarciso faz para o André Luiz, mostrando como é que está organizado do centro para fora, né? E hoje a ciência está chegando à conclusão, não, desde os anos 70 a ciência está chegando à conclusão que existem os universos paralelos. Isso é maravilhoso, porque na realidade está mostrando matematicamente, porque eles ainda não têm instrumental para isso, até porque o Chico falou, olha, o que acontece é que o seu óculos, o seu telescópio, o seu microscópio, o seu monóculo, o seu binóculo, é prolongamento do olho humano, e o olho humano está regulado para ver isso aqui. Então, só os médiums que às vezes conseguem enxergar outras coisas, e a gente sabe que hoje é por conta da preocupação dos espíritos em ajudar as pessoas a verem o que precisa ser dito para alguém, ou aquilo que vai trazer uma certa confiança na pessoa, na sua mediunidade, né? O problema do mundo espiritual segue a visão retrospectiva, que vocês vão entender o que é, a recepção, a hospitalização, as percepções ampliadas, que é para falar para a gente assim, olha, para de pensar na forma como morreu seu filho, você está prejudicando muito ele lá. Nós pegamos, nesse caso aqui, eu peguei 2 casos, um dos quais porque me emociona muito lembrar dele, né? E o segundo para mostrar, porque inclusive era uma pessoa, a mãezinha dele frequentava lá a Casa do Caminho. Frequentava depois que o problema surpreendeu ela, né? Os tratamentos que são feitos no plano espiritual, surpreendente, né? Nós vamos mostrar aí 2 também, nesse caso, excepcionalmente. As cirurgias, as escolas no plano espiritual, o transplante dói, você fica com um buraco no peito. Nós vamos ver aí 2 casos também para mostrar 2 situações diferentes. A medicina vai ter que evoluir para chegar numa forma que contemporize o que essa mensagem através do Chico mostrou. A recomposição do perispírito, como é que é feita? As mortes coletivas, por que tantas mortes violentas desde os anos 70? Porque coincidiu quando o Chico entrou nessa fase do consolo, vamos dizer assim, com uma quantidade enorme de acidentes, que hoje continua acontecendo. É só se ligar o jornal da manhã ou da noite, você vai ver que a cada dia morrem centenas de pessoas em ônibus que tombam, ônibus que bate, carro que bate, moto que cai. É uma quantidade enorme de pessoas. As estatísticas oficiais falam em 200 mil pessoas na Terra por dia, né? E nasce, por incrível que pareça, 250 mil. Tá? Estamos em débito. Por que está nascendo tanta gente? Está nascendo tanta gente, nós estamos numa fase de transição mesmo. E todas essas confusões que estão aparecendo, essa molecada inteligente, esperta que está aí, ela veio justamente para criar uma nova concepção de vida, né? Nós estamos indo embora com os nossos pecados não resolvidos, e na realidade essa meninada está ávida. A tal da geração índigo, crianças cristal, isso aí são indícios, como o Divaldo Pereira Franco fala, de uma nova geração de espíritos. Porque tem isso também, né? Nós fizemos aí na Escola de Paz da Casa do Caminho, uns 3 meses atrás, era para ser uma aula, viraram 4, e na realidade é a última abordagem que nós vamos ter aqui.
educação, limites e confrontos. Vocês vão ver que essa molecada que está chegando aí hoje, não adianta você usar a receita que usaram para você, porque eles são diferentes. Nem a receita que os meus pais usaram em mim serve para eles. O problema da eutanásia, como é que é? O espírito, na realidade, sofre as consequências. O problema da cremação, a gente tem chance de ser chamuscado. A realidade de cada um e, por fim, uma conclusão para vocês pensarem em casa, né? Então, vou começar lá com a posição de Kardec. O grande mestre, pode ir lá, Tiaguinho, disse numa das suas obras que para nós nos libertarmos aqui, sociedade do mundo ocidental, do temor da morte, que a gente morre de medo. Nós morremos de medo, primeiro, por instinto de conservação, né? Isso é um mecanismo natural. Segundo, porque na hora da partida, quando está chegando a hora de ir embora, às vezes a gente está doente, a gente está, pô, meu, podia ter feito diferente. A gente tem lá intuitivamente, intimamente, a sensação que nós não fizemos o que nós viemos fazer aqui, né? Porque lá a gente combina um monte de coisa, chega aqui a gente muda tudo, né? O livre-arbítrio é uma prerrogativa incrível, então você foge das suas obrigações e dos seus deveres, né? Principalmente hoje que está tudo tumultuado, então aí fica mais fácil porque você vai empurrando a vida do jeito que, como o Zeca Pagodinho fala, né? Deixando a vida te levar. Só que vai chegar a hora da prestação de contas. Vão falar o que você fez do seu corpo, o que você fez do seu tempo, o que você fez das oportunidades, do grupo ao qual você veio, de uma certa maneira, recuperar o tempo perdido lá atrás, que se transformou algumas pessoas em seus adversários. E elas agora estão de volta porque você pediu para reencontrar elas, para você se reabilitar, se você tinha mais entendimento que elas. Senão elas pediram e você veio de lambuja, né? Então, para nos libertarmos do temor da morte, é necessário poder encará-la sobre o seu verdadeiro aspecto, ter penetrado pelo pensamento, que é o que nós vamos fazer aqui hoje, no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Então nós vamos fazer uma visão assim, também espacial desse mundo, que na verdade é muito genérica, porque a gente sabe pelo Chico que essas diferentes esferas, elas, na realidade, são subdivididas em milhares de planos e subplanos. Tu falou lá no Pinga Fogo, está gravado, está escrito. Quem quiser entender, pode fazê-lo. Não sei se foi aqui que eu falei a semana passada, mas lá no Sexo e Destino a gente tem uma pista, né? É o apartamento lá do Cláudio, chega lá o André e o Félix e tem lá 2 cabras na porta, conversando bobagem, não vem o André Luiz e o Félix. Eles passam até a sala principal, está lá o dono da casa que não vê o Félix e o André Luiz. Depois junta todo mundo, ninguém vê ninguém. Só o espírito mais elevado, desmaterializado, que é o Félix e o André Luiz, que estão enxergando tudo. Lá no Mensageiros, nós temos o caso da lar de Isabel Isidoro, que vai ter um evangelho no lar. É uma senhorinha com 3 filhos, 2 moças e um menino chato, que na realidade vão fazer o evangelho que a dona Isabel faz questão de repetir na garagezinha que ela podia alugar para receber alguma graninha, mas ela considerava que lá um lugar meio sagrado, e era mesmo, porque haviam 3 plateias reunidas, a dos encarnados, dos espíritos mais elevados ligados ao nosso lar, e os espíritos necessitados, porque os evangelhos no lar não são só aquela jogação de conversa que a gente não dá muita importância. É uma oportunidade de tratamento, às vezes, de espíritos que são trazidos da vizinhança, ignorantes, porque nós vamos ver aqui no final que, como o Chico falou, 80% de quem morre não vai para lugar nenhum. Volta correndo para casa e fica lá tomando conhecimento de coisa que não sabia, né? Falavam atrás dele e não sabia. Coisas que, às vezes, ele vai descobrir que a viúva já tinha outro, vai descobrir que o viúvo já tinha outra. Essas coisas assim, né? Que hoje no mundo moderno é muito comum, né? E aí, evidentemente, o cara vai entrar em crise, que nem o André Luiz entrou, né? Vocês leram o nosso lar, vocês viram que ele entrou em depressão, porque viu a mulher dele com o amigo dele. 3 dias depois, curada a depressão, ele evoca a Narcisa, 15 minutos mentalizando a Narcisa vem lá e eles pegam lá eucalipto e mangueira e faz a poção para sossegar o problema respiratório do sucessor dele, né? E aí o cara amanhece bem. No filme ficou uma aguinha verde lá, mas no livro eles aplicam aquelas poções ali sobre o corpo do cara que acorda bem melhor, né? Vamos seguir em frente, Tiago.
Então, algumas evidências, nós vamos mostrar 3. Vamos ver primeiro o que é evidência, para vocês verem como é que a ciência pensa, né? Então, para a ciência, evidência é tudo aquilo que serve para provar que determinada afirmação é verdadeira ou falsa. E a nossa afirmação é essa aqui, vocês vão ver hoje, só não vai entender e aceitar quem não quer, mas vocês vão ter muito motivo. A vida continua após a morte do corpo físico. Isso ficou provado durante 30 anos. Eu pego o Chico Xavier porque eu conheço a vida dele de cabo a rabo várias vezes. Tem um filme que a gente produziu lá nos anos 90 sobre ele, está na internet, no YouTube. E a gente foi fuçando quando ele fez 100 anos de nascimento em 2010. A gente fuçou de novo na vida dele. Você pode olhar sobre qualquer ângulo, o cara é intocável. Ele é impecável. Esses caras que estão aí, por melhor que sejam, não dá para limpar as botas dele, viu? Ele realmente, Chico Xavier, é indiscutivelmente o maior médium, acho que de todos os tempos, né? Jesus era médium dele mesmo, mas médium dos outros, igual o Chico, não tem. Porque ele teve uma vida, assim, linear, de grandes padecimentos, de grandes sofrimentos, renúncias para trazer para a gente esse conteúdo. Então, você vai ver aqui que ele, quando chega nos anos 70, ele está com 61 anos. Ele nasceu em 1910, então ele estava... É o filtro perfeito. Dizia ele que quando ele começou lá na tarefa mediúnica em 1927, era 10% espírito e 90% ele. Quando ele estava terminando a carreira, era 90% o espírito e 10% ele. Por quê? O treinamento continuado fez com que o animismo, né, a parte da alma dele, interferisse quase nada. Tanto é que tem registros que ele estava lá com os braços recebendo mensagem sobre influxo de espíritos e o espírito dele estava trabalhando em outro lugar, como médium, no mesmo momento. Tem um fato muito interessante envolvendo inclusive Herculano Pires. Vamos em frente. Pela mediunidade efetiva, que é a mediunidade praticada, verdadeira, consciente ou facultativa, que se chegou a constatar a existência do mundo invisível, e disse o Kardec, e isso aqui é mais interessante, olha o que ele fala aqui, ó. O médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos. A gente tem um trabalho sobre a Revista Espírita, que é o documentário que o Kardec gerou de 1858 até 1869, e tem coisas assim incríveis. No blog que a gente tem, amanhã vai estar no ar o esclarecimento de um crime através da mediunidade em Bordeaux, na época que o Kardec estava em ação, e a gente vai fazer uma síntese desse trabalho na Revista Espírita de novembro de 1862. Tem muita coisa legal lá, inclusive respostas que não estão nas obras básicas. Seguindo em frente, Tiago. O campo de observação desse trabalho são reuniões públicas, quer dizer, não tem macete, não tem esquema. Porque o Chico Xavier, na realidade, ele chegava por volta de 7h30, 8 horas, estava sentadinho na mesa, formava-se aí o grupo que ia fazer as vibrações e fazer os comentários. Chico se retirava para uma sala até às 10 horas. Tinha lá os papéis jornal, com o nominho e a idade dos caras no cabeçalho. E o doutor Bezerra ficava 2 horas transmitindo recados de orientações homeopáticas ou de fundo moral ou espiritual, para invariavelmente a pessoa só se deliciar com aquilo lá e não fazer nada, né? Porque a gente via muito isso, as pessoas olhavam aquilo lá e, como é de graça mesmo, né? Então vamos entrar na fila lá e pedir, né? Que é o que o pessoal busca no centro espírita hoje, é o bom, rápido e barato. Ninguém está preocupado com coisas assim mais profundas, né? A gente precisa de estudar mais, porque, cara, você vai passar também pela alfândega, viu? E às vezes você chegar lá na alfândega, no que chama-se velório, e não tiver o que explicar para o cara que está te recebendo, você vai já entrar numa crise existencial, apesar de ter morrido, para essa dimensão, né? O que mais nós podemos reunir aí? O médium estava na faixa dos 60 a 75 anos. Ele recebia uma quantidade enorme de mensagens a cada noite, que variava de 5 até 10 mensagens, às vezes uma. Tem umas muito longas, essa daí consumia mais tempo. Então ele voltava 10 horas para a salão principal e começava lá. Não sabia de muitas pessoas para as quais se destinavam as mensagens que estavam ali, que é diferente de hoje, que você pede o currículo do morto para poder escrever a mensagem. Tem que dar o nome do tio, do pai, da mãe, data de nascimento, aí você... Isso tem até uma razão de ser, porque aqui no Grupo Noel, que se presta a esse serviço como Perseverança, aconteceu de um jornalista maldoso aí ir lá e dar o nome dele e a idade. E aí vem a mensagem dele mesmo.
Aí ele publicou na Isto É, né, para sacanear, né? Deve ter sido mandado embora, porque a dona Marta Galego, ela tem um grupo de pessoas que assim, respeitam muito o trabalho dela, né? Não era a mensagem que a dona Marta recebeu, são os trabalhadores, né? Então, hoje os caras pedem, lá no Noel, você tem que levar, inclusive, a certidão de óbito do morto, para saber se está morto mesmo, né? Seguindo, as cartas psicografadas iam de 1 a 10, pode ir. Elas eram dirigidas a pessoas cuja presença nem sempre era no conhecimento do médium. Os dados pessoais do comunicante, que é o mais impressionante, olha, ele tem mensagem que ele cita antepassado que nem o destinatário lembrava mais, um bisavô que tinha morrido lá na Itália. Há um livro chamado Quando se Pretende Falar da Vida, escrito por um médico aqui, hoje deve estar aposentado, que era médico do Einstein, que perdeu o filho de 19 anos. Ele não está aqui hoje, mas ele faz parte desse trabalho, é Roberto Muscati, o pai chamava-se Davi, o livro chama-se Quando se Pretende Falar da Vida. Ele desencarna porque pingou um remedinho no nariz, que tinha feito uma cirurgia para corrigir um defeito no nariz, né? Ele era o primeiro de um grupo de 7 filhos desse casal. E a dona Silvia, que é a mamãe dele, tinha sugerido a ele que ele tinha acabado de entrar em medicina e que ele queria seguir os passos do pai, que admirava muito, o Dr. Davi. E acontece que o rapaz acordou morto, né? Durante a noite, piricou aquele negócio, morreu. Tem um choque anafilático no moço lá, sei lá, e apagou. Bom, a mãe dele entrou em crise, né? Porque ela fez questão que ele fizesse cirurgia antes de começar o curso de medicina. Olha o complexo de culpa. O remorso é uma coisa terrível mesmo, um arrependimento, né? Porque fica pensando que ela era culpada por aquilo. Aí, depois de não encontrar respostas em nenhum lugar, foram baixar lá no Chico Xavier, porque eles eram judeus de frequentar a sinagoga de São Paulo. E aí acontece que na noite que eles lá estiveram, o Roberto escreve uma mensagem para a mãe. E o Chico fala num outro trabalho que a gente tem, uma coisa muito interessante, que muitas vezes são os espíritos dos filhos que fazem o pai ir lá, para ter a certeza que eles não morreram. E aí ele fala para a mãe desencanar, não fala assim porque naquela época não tinha essa gíria, né? Mas para ela sair, não ficar presa nisso daí, ela não tinha culpa de nada, aquilo lá fazia parte. Mas o mais interessante é que o Roberto cita, ele fala que o vô dele recebeu ele no plano espiritual, que era daqueles judeus ortodoxos também, não é? E o avô dele cita, ele diz que estava na Eretz Israel, que é a terra da promissão deles lá, né? Porque lá no plano espiritual, pelo que a Maria João de Deus já tinha falado lá no livro Carta de uma Morta, as coisas continuam como aqui. A Clara Nunes, aquela cantora que morreu por causa de uma cirurgia de varizes nos anos 80, ficou 1 mês em coma, ela vem depois para a irmã Carmosina, que foi lá no Chico, porque a irmã era espírita e a nossa irmã lá, Clara, era umbandista. Ela se tornou umbandista porque ela foi fazer uma apresentação em nome do Brasil na África e foi, de uma certa forma, contagiada por aqueles ritmos todos, né? Porque geralmente as pessoas vêm de lá mesmo, né? Muitos de nós viemos de lá. E na realidade ela conta que quando ela perdeu a consciência aqui, porque ela estava em coma, mas estava lúcida. Porque a lucidez muitas vezes está a nos fazer perceptíveis a tudo que acontece ao nosso redor no plano físico. O Eduardo Monteiro, que a querida dona Teresa conheceu, foi um grande irmão nosso aí, ele esteve 1 mês em coma antes de morrer, 2 meses ou 3 depois, né, por causa de um coma diabético. E ele, quando nós começamos a ir lá, logo que ele saiu da UTI, nós íamos quase todas as noites da minha esposa, dar passe nele, e ele começou a destravar as memórias do que aconteceu ali, do que aconteceu antes, né? Porque ele tinha muita mágoa dentro dele e ele foi fazendo a chamada catarse, que a psicologia fala, e foi se liberando de muitas mágoas que tinha em relação a muitas pessoas. Mas ele falou que durante o estado de coma na UTI, ele ficava indignado, e quando ele voltou à consciência, ele procurou o diretor do hospital que ele conhecia, o dono do hospital Alvorada aqui, que é um político, e fez assim, uma reclamação severa contra os enfermeiros, as brincadeiras que eles faziam, às vezes, quando ia fazer higiene dele, coisas do tipo assim, né? Mostrando que ele estava ligado. O corpo estava inoperante, desligado o corpo, mas a mente estava acesa.
E a Clara Nunes, ela fala assim que quando a consciência dela acerenou aqui, naquele desespero dentro daquele corpo impossibilitado de se comunicar, ela se viu assim dentro de um barco todo engalanado, cheio de gente, e onde estavam Hinos e Iemanjá. E eles estavam atravessando uma determinada região, que está no livro do Bacelli, Chico Xavier, Paz, Mediunidade e Paz. Quando eles estavam atravessando uma área assim, e tinha um personagem alto, né, que era provavelmente o comandante ali do navio, quando eles se aproximaram do atracadouro, ela viu o pai e a mãe dela lá, entre outras pessoas, estavam esperando os que estavam sendo transferidos de dimensão. No livro Voltei, vocês vão ver o Dr. Bezerra conduzindo através de uma ponte luminosa. Nós temos um trabalho sobre a vida no mundo espiritual. Essa história da ponte luminosa, ela vem desde do Swedenborg, que é um cara 100 anos antes de Kardec. O presbiteriano Dale Owen, a mãe dele, que falou por ele, presbiteriano na Inglaterra, ele um dia sentiu um impulso para começar a escrever, depois ele começou a analisar, ele escrevia 24 palavras por minuto. Experimente escrever 24 palavras por minuto com conteúdo e com sentido. E ele escreveu um livro intitulado A Vida Além do Véu. Bom, se a gente não confiasse no que o Chico Xavier era um coitado lá de um buraco chamado Pedro Leopoldo, em 1927, a gente ia pensar que ele copiou, porque muito do que está ali é a Carta de uma Morte ia falar também. E o Chico não podia, porque o coitado não tinha dinheiro para comprar livro, e aquele livro nem tinha sido traduzido para o português. Né? Então a gente vai vendo que as informações vão batendo. Detalhes da forma... Bom, e aí o Roberto Muscati usa termos em hebraico arcaico. Nem os rabinos atuais de São Paulo conseguiu. Foram preciso ir buscar uns anciãos mais aposentados lá para tentar entender o que estava escrito. E era um dialeto lá hebraico que ninguém conhecia. Olha aí. Chico Xavier, 4º ano primário, repetente do 4º ano primário, considerado pelo seu avaliador como uma criança com recursos mentais muito limitados. Como é que o cara podia saber hebraico, inglês, luxemburguês, idiomas italiano, dialetos italianos? Bom, ele podia saber porque ele já passou por muitas dessas experiências em outras vidas, né? A gente vai fazendo um segmento daquelas informações de pessoas confiáveis que trazem o Chico do Egito a Barcelona, em várias existências, né? O Chico, na realidade, foi francês mais de uma vez, foi espanhol, ou melhor, espanhola, né? Porque foi a primeira encarnação dele como homem, essa encarnação começa em 1910. Ele disse isso em 1949, que foi escrito em 1974 num livro do delegado chamado Rafael Ranieri, Recordações de Chico Xavier. Então, tem muita coisa que o Chico não podia saber em meio de 10 mensagens. Tem uma mensagem do filho do governador de Goiás, o Ari Valadão, que morreu num acidente de avião, que o avião bateu na árvore, caiu, ele estava indo para aquilo que viraria Tocantins depois. O Ari Valadão ainda era governador do estado lá de Goiás. E o que acontece é que ele acaba sobrevivendo. E com dificuldade de sair do aviãozinho, ouvindo os lamentos dos amigos que estavam vivos lá dentro, só tinha o piloto que tinha morrido, e na tentativa de salvar aqueles amigos, o tanque de gasolina explodiu e ele queimou inteirinho, ele levou 6 dias para morrer. Quando ele vem 3 meses depois, através do Chico, transmitiu uma mensagem para a mãe e para as 2 irmãs que foram lá em Uberaba, que é uma das mensagens mais longas que existe, que não está em livro, mas a gente teve acesso a ela. Quando ele sai do hospital, atraído por 2 pessoas que ele pensou que era da nossa dimensão, estavam de branco, vieram buscá-lo, ele passa pela antessala, está lá os familiares tudo preocupados lá com o sofrimento dele, ele passa, vai até lá fora, está estranhando que, ele estava tudo ferrado, de repente ele está andando com facilidade. Aí o que acontece é que ele sobe num avião que é misto de bonança e helicóptero, sobe na vertical e vai na horizontal. E aí ele começa a citar 7, 8, 9 cidades de Goiás, uma atrás da outra. Como é que o Chico, aos 80 e tantos anos, podia saber o mapa de Goiás? Que memória é essa? Nem a gente aqui tem que estudar muito para decorar que vem depois de Campinas, né? Imagina o cara lá citar lá do Cafundó, do norte de Goiás, naquela época, agora é tudo Tocantins, né? Então, as referências nas cartas de nomes de pessoas
ligadas à ancestralidade remota dos diretamente envolvidos do comunicante destinatário são evidência. Agora vamos ver 3 casinhos aí. Primeiro desse moleque aí, ó, morreu com 16 anos. Ele, na realidade, o pai dele, 54 dias, vai pela primeira vez. Aliás, ele foi 15 dias antes dos 54 dias, pela primeira vez lá em Uberaba. Ele era de Poços de Caldas. Chega lá, já chegou chegando no Chico, né? Nessa época o Chico ainda estava bom, estava com 69 anos, né? E na hora que chegou, ó, eu não acredito em nada disso, mas meu pai era espírita, eu perdi um filho no acidente, eu vim aqui para saber se o senhor tem algo a me dizer. No que falou isso, começa a falar através do Chico um cara que se identifica como o Dr. Mário, não sei das quantas, que foi o cara que fez o parto do menino antes dele nascer na Terra, quando ele nasceu na Terra, né? Fala que o garoto estava bem, que não podia falar. Ele ficou assustado, mas ficou meio confuso. Outras coisas foram ditas, ele foi embora. 15 dias depois ele estava de volta lá. Nesse 15º dia, quando ele chegou de novo no Chico, antes da reunião, baixa nele uma mulher. Começa a falar uma mulher através do Chico. É a cunhada dele que tinha morrido. Em seguida vem o marido dela, que também tinha morrido, que é o irmão dele. E, por fim, veio o Dr. Mário novamente e falou, e naquela noite veio a mensagem do menino. Bom, ele fala um monte de coisa interessante, mas o mais interessante é isso aqui, ó. Mostra aí, Tiago. Saímos da represa depois de algumas horas de divertimento em contato com a natureza para a volta. O escuro da noite, que se derramou de todo ao que julgo, não nos permitiu enxergar os detalhes da ponte. Os faróis estavam defeituosos, mas não havia em nós a disposição de parar, imaginando que seria coisa simples numa estrada que nos era familiar, porque ele, desde criança, era levado pelo pai para passar os domingos lá com a mãe e os outros irmãos nesse lugar, e nesse dia o pai resolveu emprestar o carro para ele, né? Bom, o detalhe interessante é isso aqui, ó. A perícia só divulgou o resultado um mês depois da recepção da mensagem, que levou bastante tempo para eles chegarem a uma conclusão. E a conclusão é que realmente o carro tinha sofrido um pane elétrico quando saiu, por isso que os faróis estavam desligados. Agora, como é que o Chico Xavier podia saber se não fosse o cara ali contando, né? Tivesse alguém por trás dele. O segundo caso é esse aqui também. Esse moço aqui voltava de uma cidade ali da região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ele tinha ido passar o carnaval com a noiva, Silvana. E na entrada de Guarulhos aconteceu um acidente de carro. Naquela época a Dutra era estrada de vai e vem. Isso foi em 1978. Aí o que acontece é que morreu ele e ela. Ele acorda com a mãe gritando em cima do caixão dele. Quando ele sai, pula fora do corpo, ele dá de cara com o avô. Ele ainda não caiu a ficha que ele tinha morrido, né? Então, quando ele vê o avô, ele fala, então acho que já era. Mas a primeira preocupação dele é sobre a noiva. E aí o avô fala que a noiva estava sendo velada na capela ao lado, né? Aí e aí o que acontece é o seguinte, quando eles estavam saindo lá da cidade, eles foram assaltados. E aí não tinha dinheiro para pagar gasolina. A noiva, como toda mulher faladeira, começou a falar, e aí uma pessoa ali que estava por perto resolveu emprestar grana. E emprestou a grana para a noiva, né? Essa pessoa ficou com o telefone e ligou para São Paulo para saber se eles tinham chegado, ficou sabendo do acidente. Não esticou a conversa, desligou, deixou o telefone. E aí o que acontece é que meses depois a família está lá em Uberaba, ele traz a mensagem com muitos detalhes interessantes, entre os quais esse que eu falei, que ele acordou com a mãe gritando em cima dele, né? Não sabia que tinha morrido, mas ele fala uma outra coisa interessante, ó, aqui, ó, mostra aí, Tiago, que é uma evidência. Pode apertar aí que eu fiz uns defeitos especiais, ficou legal, mas ficou meio trabalhoso. Em tempo ainda, no meio da mensagem lá, ele fala assim, no final dela, né? Rogo ao seu carinho, falando para a mãe, resgatar uma dívida, porque a mãe não sabia. Na verdade, a pessoa que ligou não comentou, e eles também não ligaram para essa mãe, não tinha celular, era muito meio complicado, e não vai falar para a mãe, fomos roubados aqui, já pensou, a mãe é uma coisa, né, capaz dela sair correndo lá para tentar salvar eles, né? Resgatar uma dívida em que me empenhei com os amigos ao iniciar a viagem. Não sei se devo 200 ou 2 vezes 200 cruzeiros. Ele não sabia que foi para a noiva que foi emprestado o dinheiro.
Então ele pede para a mãe resgatar a dívida. Agora, como que o Chico Xavier, no meio de 6, 7 mensagens recebidas naquela noite, podia saber dessa particularidade? É uma evidência seríssima. E por último, essa aqui que é mais interessante. Pode apertar que vai ficar vermelho. Aí essa situação é a seguinte, lá em 1960, aconteceu no dia 24 de agosto, um acidente grave nas imediações de São José do Rio Preto, de onde saíram 2 ônibus na direção de Barretos para comemorar o aniversário da cidade de Barretos. Era uma fanfarra de um colégio e um dos veículos se precipitou nas águas do Rio Turvo, morreram várias pessoas. Nós vamos falar disso lá no final. E aí o que acontece é que os pais de um dos mortos, eles foram até Uberaba. Chico Xavier tinha chegado lá um ano apenas, né? E veio uma mensagem do moço, contando detalhes do resgate que foi feito com eles. A notícia se espalhou lá em São José do Rio Preto e um juiz lá, uma pessoa, uma autoridade da cidade, cujo filho também tinha morrido, porque foi tudo rapaziada, a escola acho que era particular, morreu toda aquela turma, né? Só salvou o motorista e um professor que saíram lá pela janela. O resto foi tudo de embrulho. Lá no final nós vamos ver por quê. E aí o que acontece é que o pai desse outro garoto, com a mãe e mais um advogado da cidade, ou um juiz da cidade, foram lá até Uberaba. Não veio nenhuma mensagem, entraram na fila. Naquela época o Chico atendia já pessoas lá depois do trabalho. Explicaram o problema, o Chico, na realidade, falou, olha, o filho de vocês não está em condições de transmitir mensagem, é muito recente, ele está em convalescença no plano espiritual. Mas aí do lado do 6 está aí uma senhora de nome Maura Araújo Javarini. Ela está falando que ela fez parte da equipe de resgate que salvou seu filho daquela morte asfixiante, é claro, né? E ela, na realidade, está dizendo que ela morreu em 1932. Seu filho não tem condição de falar nada agora, mas ela está dizendo que ele está bem. E ela era mulher do padeiro, ela morreu por suicídio. Bom, aí o cidadão lá que era juiz, o advogado, no dia seguinte, retornando a Rio Preto, foi lá no cartório para saber se existiu. Ela falou a data, 11 de maio de 1932. E aí ele foi lá para ver se essa mulher existiu e se morreu mesmo por suicídio. Aí chamou o oficial Gomide lá, o cara pegou o livrão lá daquele ano, e aí, ó, o que aconteceu? O oficial Gomide trouxe o livro de óbito, abriu-o e disse que na data mencionada não constava o óbito da falecida Dona Maura. Bom, aí deve ter pensado, o Chico Xavier é um enganador mesmo, né? Mas, virando a página do livro no dia 12, informou que realmente havia o assento do óbito da referida Maura e que ali constava que falecera no dia anterior, dia 11, como ela falou lá para o Chico, motivada por suicídio. Essa história tem desdobramentos que está no livro Inesquecível Chico Xavier, do Romeu Grise. Porque quando ela suicida para católico, naquela época o catolicismo mandava lá em Rio Preto, quando o cortejo passou, só tinha o caixãozinho da Dona Maura, né? E acho que o marido, porque a Igreja Católica não abria a porta para suicídio, acho que nem abre até hoje, né? E aí o que acontece é que 2 pessoas que estavam na calçada comentaram, puxa, ali vai a Dona Maura, a mulher do padeiro, vamos levar o nome dela para o círculo esotérico do pensamento e fazer preces para ela. Esse comentário o espírito captou lá, porque o espírito está preso no corpo, né? Nós vamos ver que suicídio ou não, isso é uma coisa mais ou menos comum durante algumas horas depois da morte, né? E aí o que acontece é que, anos depois, esse assunto veio à baila lá em Uberaba, está nesse livro Inesquecível Chico Xavier, e o cara que fez o comentário, o Chico falou do comentário, e o cara falou que realmente fez. Foram os únicos que se lembraram de rezar pela cidadã que recebeu aquela carga de respeito e afeto e solidariedade, né? Porque suicida, coitado, é uma pessoa que sofre mesmo, né? Bom, aí são as evidências. Agora vamos ver um pedacinho do mundo espiritual. Tem um trabalho muito mais amplo, mas aí só tem algumas coisas, né? O Kardec já tinha perguntado para os espíritos, o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço? E a resposta do espírito da verdade, não. Nada é vazio, o que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos. E a física quântica hoje está dizendo, sem conhecer isso, que realmente existem os universos paralelos. Dizendo, inclusive, mais, no livro do Marcelo Gleiser, que é
cosmos imperfeito, ele está dizendo que essa realidade aqui é virtual. Aquela lá é que determina essa. Que é isso que os espíritos falam, né? Porque na questão 36, acho que está aí na frente, na questão 85, está dizendo assim, o espírito da verdade. O que é mais importante é o mundo espiritual, porque de lá vem tudo e de lá para lá volta tudo, né? Então, é o que a física quântica está concluindo. Aí no Mensageiro, quem passou por esse livro deve ter lido isso aqui que o Aniceto fala para o André. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. O olho humano sofre variadas limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma que rege o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Desde os celtas, 2000 anos antes de Cristo, já se falava isso. E, infelizmente, todas as informações que a espiritualidade tentou nos trazer foram censuradas e descartadas. Então, se a gente não tivesse perdido tanto tempo, a gente já estava mais à frente no conhecimento, né? Vamos em frente, meu irmão. Então, mais algumas coisinhas aqui, ó. A Maria João de Deus, a mãe do Chico, que a gente pensa que é só uma lavadeira, mas por trás daquela lavadeira tem um espírito muito evoluído. Existe um livro intitulado Cartas de Inês de Castro, onde o Chico conta como ele encontrou a dona Maria João de Deus a primeira vez, 2 anos antes dele reencarnar. Mas eles já se conheciam lá há 2000 anos. Ela é a Maria, aquela escrava da casa do Públio Lentulus, né? Da casa da Lívia, mas ela era a empregada lá, que o Emmanuel dá aquela raspança na Lívia, que está conversando com a serva, né? Que é a mulher que levou o Emmanuel a procurar Jesus por causa da Flávia, que é o Chico, encarnado, né? Então, essa mulher disse, ó, não existem vazios no universo, já viram agora há pouquinho. Todas as zonas interplanetárias estão repletas de vida em suas manifestações multiformes. A física quântica está dizendo, olha, as civilizações antigas continuam existindo lá. Elas não desapareceram. E o Abel Gomes, em 1951, através do Chico, um professor de Minas, em 13 páginas do livro Falando da Terra, ele dá detalhes assim interessantíssimos, inclusive dizendo que pesquisa a história ao vivo e a cores em meio a essas civilizações. As esferas vibratórias se interpenetram e expandem até os limites dos planetas vizinhos. Se fosse possível cortar a Terra pelo meio em seu todo, e o Chico fala assim, ó, se você pegar uma cebola e cortar no meio, olha para ela, você está vendo o que são essas esferas interplanetárias. Até onde alcançam seus limites verdadeiros, ver-se-iam círculos iguais, uns dentro dos outros, representando estágios da vida espiritual ou esferas vibratórias onde vivem os espíritos de acordo com a sua elevação. E a gente não consegue entender direito, né? Mas o seu aparelho celular te mostra que você tem uma porcaria daquela lá, aqui onde eu estou, a possibilidade de sintonizar várias emissoras de rádio. E você tem milhões de alternativas de linhas telefônicas que não se misturam, não se interferem uma na outra. Elas estão ocupando fisicamente um espaço, um lugar no espaço. Os planos espirituais também são assim, eles, na realidade, são organizados em colônias, em paisagens, em mares. As primeiras fotos que foram captadas através das experiências de transcomunicação experimental mostram um mar. E a Romy Schneider, aquela atriz do cinema alemão, no primeiro plano aqui, se mostrando para ser, de uma certa forma, registrada nas tentativas de comunicação que são desde a época do Thomas Alva Edison, né? Vamos em frente. Pode apertar, meu filho. Será que não tem mais nada para dizer? Ah, pô. Acima da crosta terrestre, que é onde você está pisando aqui, ó, temos uma cinta atmosférica, que é uma informação de um cara chamado Efigênio Vitor, lá de Belo Horizonte, um médium que morreu, e estava curioso, como eu, vocês também, para saber. E essa delimitação que ele fala aqui deve ser os limites do umbral. O nosso lar está na periferia, no limite dessa esfera, terceira, quarta, com a quinta esfera, né? Então, ó, profundidade aproximada de 50 quilômetros, daqui lá para cima, como daqui em Jundiaí, né? Um pouquinho para lá, né? E além dela, possuímos a cinta leve, que são as esferas mais sutilizadas, com a profundidade aproximadamente de 950 quilômetros, somando 1000 quilômetros acima da esfera em que respiramos. Nesse grande mundo aéreo,
encontramos múltiplos exemplares de almas desencarnadas, junto de variadas espécies de criaturas subhumanas, que são os elementais e esses outros que estão em fase de ascensão para a humanização, em desenvolvimento mental rumo à humanidade. As camadas espirituais não têm fronteiras, sendo seus limites regulados pelo teor vibratório dos seus habitantes, indo das mais grosseiras às mais sutis, liberando os espíritos a migrarem de uma para outra conforme a sua ascensão moral, que é o que vai nos promover para essas esferas. Costumam, hipoteticamente, dividir as esferas espirituais em 7 níveis ou planos, vamos ver só 4 aqui, abrigando espíritos conforme a sua condição. Diz o André, lá no André Luiz, a primeira está situada no interior do planeta, abaixo da crosta, denominada núcleo interno, umbral grosso ou abismo. Está lá no nosso lar, pode olhar que você vai achar. Mais desmaterializado, comportando regiões purgatoriais, mais dolorosas e de organizações comunitárias com quanto estejam tão próximas, tem-se poucas notícias. Isso é 1943. Hoje, vocês quiserem ver como é que é isso aqui, é só ler aqueles livros daquele louco lá chamado Robson Pinheiro, O Senhor das Trevas, aquelas coisas lá. Além de ler aquilo lá e ver isso aí, você vai passar mal, porque você vai ficar muito mal impressionado e sugestionado, às vezes sintonizado com os espíritos de lá, né? A segunda esfera, também região subcrostral, porque dizem que a mudança dos espíritos, a evacuação dos espíritos aqui, está vindo de lá para cá, né? Aqueles caras que Jesus tinha mandado prender lá durante 1000 anos, no abismo, que é aqui, no Apocalipse, vocês veem isso, do ano 1000 para cá, eles vieram reencarnando. E aí vem aí cruzada, Inquisição, Noite de São Bartolomeu, nazismo, tudo. Esses caras agora estão sendo testados, avaliados para ver quem vai reencarnar em tribos mais primitivas aqui da Terra ou quem vai embora, né? Porque parece que está acontecendo desde 1750, pelo que se lê lá no Gênesis do Kardec, capítulo 18, um processo de mudança, né? Também região subcrostral, chamada núcleo externo, vê lá Obreiros da Vida Eterna, você vai entrar nesse ambiente aqui. Reunindo multidões de espíritos estacionados que demoram séculos e séculos recapitulando experiências, é onde os espíritos do bem localizam com mais amplitude sua assistência. Obreiros da Vida Eterna, 4º livro lá dos recebidos pelo Chico do André. A terceira é onde você está. E a quarta, circunvolvendo imediatamente a esfera que habitamos, ainda faz parte do umbral. Sendo zona de transição, então tem o umbral grosso, o umbral médio e o umbral que está aqui misturado com a gente. Abriga espíritos necessitados de reencarnação por não terem se resolvido atravessar as portas dos deveres sagrados. Vamos em frente. Os 2 planos, o visível e o invisível, se interpenetram no mundo. O Dr. Francisco Menezes Dias da Cruz, através do Chico, fala que a gente atrai muitas personalidades do umbral para nosso raio de influência, né? Não sendo imaterial percebido pelo fato do sensório, que é o nosso olho, de modo geral, estar habilitado somente a certas percepções restritas aos 5 sentidos. Na 4ª esfera, mais apegada à Terra e às ilusões, existem muitas organizações à maneira da dimensão mais física. Leu Driblando a Dor, Consciência, Deixa-me Viver, lá do Luiz Sérgio, vocês vão ver isso aqui. Chiquinho falava isso aqui, ó, veja um mundo dentro do outro. Para ele não tinha essa diferença que a gente tem aqui. Ele via os espíritos do seu lado, e há muitos registros até engraçados, né, principalmente no fim da vida, onde ele cumprimentava pessoas que ninguém estava vendo, a pessoa estava morta. Tem passagens assim desse tipo, né? Vamos em frente. A visão retrospectiva. Agora vamos entrar naquilo que é o conteúdo que veio antes do Chico, mas com o Chico encontrou a sua confirmação. Pode apertar que vai ficar vermelho. Essa primeira vem do Ernesto Bozano. Ernesto Bozano não é espírita, é o ídolo dos espíritas, mas ele é ligado à metapsíquica. Mas ele é o maior compilador de informações da sua época, entre até 1934, quando ele desencarna, né? Você pega qualquer livro dele, é só referências de casos interessantes na psicometria, no problema da sobrevivência, no problema da comunicação mediúnica. Era um cara realmente fuçador, mas ele trabalhava para a metapsíquica, não existe ligação direta com o espiritismo. Então, uma coisa que ele pegou, falando a respeito dessas experiências
que ele também tinha pesquisado da sobrevivência, é que quando você está desencarnando, passam diante da visão espiritual do agonizante como em uma visão panorâmica, isto é, na sucessão mais rápida e quase instantânea, todos os episódios da vida terrestre do moribundo. As experiências de quase morte, você quem sabe que é, desde 70 nos Estados Unidos, existem pesquisas com pessoas que passam pela morte e são trazidas de volta à vida pela ressuscitação artificial ou naturalmente. É injeção de adrenalina no peito, é choque elétrico no peito, é massagem cardíaca, é respiração boca a boca, e eles falam as coisas mais ou menos do mesmo jeito. Aliás, tem um livro que está agora entre os best-sellers aí de São Paulo, na Saraiva e nessas outras grandes livrarias e nos jornais, de um médico que passou por uma dessas experiências, tinha medo de falar porque era médico, mas de repente botou a boca no trombone, e esse livro agora está virando aí um e-hit, né, na atualidade, porque ele está contando tudo o que aconteceu. Essa experiência da revisão da própria existência, o problema do túnel, do ser iluminado, que ele pensou que era Deus, esse papo todo que esses caras falam, né? Lá a cultura é outra. E aí o Hermínio Miranda, que morreu segunda-feira passada, um cara que deixou uma contribuição incrível, e lá em 1980 ele republicou um trabalho chamado A Memória e o Tempo, que é um resultado de pesquisa seríssima sobre a questão da memória. E agora, mais no século XXI, ele publicou esse livro aqui, onde tem coisas legais, viu? Você vai descobrir que o Hitler participava de sessões mediúnicas antes de chegar no nazismo. O Hitler era um arquiteto frustrado, não conseguiu entrar no Liceu de Artes e Ofícios 2 vezes, e um dia ele, meio estava num museu, porque ele adorava museu, lá em Berlim, e de repente ele está sentado em frente a uma lança, e aí vem o guia turístico que fala da lança do poder, que é uma lança que um soldado romano perfurou a barriga de Jesus para Jesus morrer, porque depois de todo aquele sofrimento, pendurado naquele negócio, com as mãos lacerando, os pés lacerando, porque o peso do corpo você não consegue segurar mais. Os romanos quebravam as pernas, baixavam a cruz, quebravam as pernas para o cara morrer de dor, né? Para não permitir que Jesus sofresse. É Longinos o nome do soldado. Ele espetou aqui na vértebra, e aquela lança, teoricamente, ficou com um poder extraordinário, passou pela mão de grandes conquistadores. E o Hitler ficou impressionado com aquilo, né? Saiu dali, não sei se na mesma noite ou uns 2 dias, ele passou em frente de uma sala, sentiu vontade de entrar, era, na realidade, uma reunião mediúnica. E dali o espírito indica o partido nazista, que era uma porcaria, e ele vai lá e começam a se aglutinar ao redor dele espíritos que vieram da mesma região dele, lá no plano espiritual inferior, e constituíram aquele movimento terrível que resultou na morte de tanta gente, né? Está nesse livro desse cara, e tem outras coisas legais. E ele fala isso aqui, ó, quando você está morrendo, com certeza semana passada ele confirmou, né? Dispara um dispositivo de transcrição dos arquivos biológicos desse corpão para os perispirituais, porque você tem uma memória perispiritual e tem também a sua própria essência, que é o espírito que guarda tudo para sempre, né? Até que você mude alguma coisa. Do que resulta aquele belo e curioso espetáculo de replay da vida, dizia o Hermínio, para a qual estamos propondo o nome de recapitulação. Dizia ele que é mais ou menos como o rebobinar da fita, né? Você quem teve videocassete lembra disso. Você podia ver as imagens, e os caras da quase morte dizem que leva 2 a 3 segundos, muito rápido, mas o duro que separa naqueles pontos que você chutou o pau da barraca, que você fugiu das suas obrigações aqui encarnado, né? Uma vez transcrita a gravação nos tapes perispirituais, o corpo físico é liberado para a desintegração celular inevitável, porque a morte não é quando o coração para, é quando o cérebro pifa, né? E ele está dizendo que depois você faz essa recapitulação. E a gente vai ver lá na frente que essa questão da desencarnação é diferenciada para cada um. Mas o último elo a ser ligado, o seu cordão umbilical está aqui, ó, está no coronário. Aqui na vida física está na barriga, mas no espírito está no coronário. O corpo e o espírito está ligado por ele. Então vamos em frente. Primeiro exemplo, esse aí nós vamos mostrar só um exemplo, né? Esse moço aqui, ele era residente de medicina em Ribeirão Preto, morreu em consequência de um AVC que ele teve dormindo. E ele conta, na mensagem que transmitiu à mãe, 360 dias depois, entre outras coisas, rememorei meus estudos de medicina
Revisei os meus doentes, os meus apuros na psiquiatria para definir-lhe as emoções e, em seguida, querida mãezinha, as recordações da infância e do lar desfilaram diante da minha visão íntima, de tudo me lembrei. O torpor. Outra coisa que o Kardec falou lá no livro Céu e Inferno, que pouca gente conhece, e tem 62 exemplos de pessoas que passaram pela morte. Ele foi fazendo entrevistas, juntou naquilo lá, e você vai descobrir que morrer é apenas tirar a roupa, né? Roupa chamada corpo. As faculdades e neutraliza, pelo menos em parte, as suas sensações. Hoje a gente sabe que quando você passa por um susto muito grande, há uma liberação anormal de um hormônio chamado adrenalina no seu corpo, né? Não sei quem bateu o carro aqui, mas você bate o carro, você não sente as coisas, que a tensão é tanta, né? Mas no dia seguinte dói a testa, dói o peito, dói o joelho, né? Que são as coisas que você bate. Porque aquela quantidade enorme de adrenalina é uma espécie de anestésico. Quando você está diante da morte, deve ser um pânico, né? Porque você está vendo que você está indo para a cova mesmo. Então, você imaginou? O coração deve vir aqui, né? Aí você está anestesiado. Então, uma possibilidade é essa, é biológica mesmo. E a outra são os amigos espirituais que estão te assistindo, que te anestesiam. Vocês vão ver que tem alguns fatos em que isso... Aqui eu acho que não vai dar para ver, porque eu acho que nós cortamos. Então, dizia o Kardec, já no seu tempo, a perturbação pode, pois, ser considerada como um fato normal no momento da morte. Sua duração é indeterminada. Tem gente que acorda no velório, como eu falei aqui, tem gente que vê tudo, mas tem gente que vai acordar no hospital semanas depois. Aquele livro lá, E a Vida Continua, que virou filme, vocês devem, se leram o livro, se viram uma adaptação maravilhosa que o filho da Dona Teresa fez, chamado Marcelo, né? Naquele livro lá, a gente vê que a Evelina, a moça que foi educada numa escola católica, que morreu por causa de uma cirurgia de câncer, ela acordou num hospital, mas não sabia que dia era. E para ela estava no outro país. O marido dela, por quem ela era profundamente apaixonada, e que pensava que ele também era apaixonado, mas ele já estava pulando o cerco enquanto ela estava doente, né? Na realidade, ela pensou que o marido tinha mandado ela para os Estados Unidos. Mas depois ela vai descobrir que ela está morta fisicamente. Porque ela encontra o seu Ernesto, que ela conheceu lá em Poços de Caldas, e o seu Ernesto, na realidade, também está suspeitando que tem uma coisa diferente. Aí sentou uma senhora lá do lado deles, lá, uma fofoqueira, começou a falar e ela fica fazendo pergunta, ela fala, é melhor vocês procurarem lá o irmão Ribas. Lá no cinema ele virou Lima Duarte, né? E no final do filme fala um monte de coisa que ninguém entende, porque se não conhece o livro não vai saber o que ele está falando, que eles vão renascer. O filme foi bem até um determinado ponto. Depois lá no fim ele deu uma esculhambada, né? Era melhor nem ter feito para esperar o dia que os homens puderem fazer coisa melhor, que nem o Nosso Lar, que nem o Chico Xavier, né? Dá para a Globo fazer, que eles fazem bem feito, né? Mas aí adaptaram, a adaptação do Marcelo está melhor do que o filme. Porque em 40 minutos o Marcelo conseguiu mostrar o livro inteiro de uma forma muito inteligente, né? Infelizmente ficou pouco tempo em cartaz e pouca gente conheceu. Mas o filme foi lá muito bem feito. Mas a Evelina, que tinha aqueles bloqueios mentais, porque para ela tinha céu, inferno, purgatório e paraíso, ela foi sempre certinha, para ela devia fazer jus ao céu. Ela está no céu mesmo, né? Que ela já foi direto para uma colônia, que não acontece com a maioria, né? E aí ela tem que fazer tratamento lá com um psicólogo lá do plano espiritual para incorporar a ideia, quebrar a barreira, né? Porque o Chico falou, olha, o cemitério está cheio de gente. E ele disse que uma noite em desdobramento, está no livro Inesquecível, Chico Xavier, ele viu um cara se recusando a ser assistido, ser socorrido, porque ele estava aguardando o dia do juízo final. Que é uma ideia que plantam na cabeça dos coitados aqui, que não pensa, né? Desde o judaísmo, isso aí vem lá antes de Moisés. Viu? Sua duração é indeterminada, pois nos trabalhos de desobsessão, a gente vê, às vezes, o cara que está há 300 anos morto e não caiu a ficha ainda. Está preso naquele momento, né? Na época da Dona Regina, na Casa do Caminho, a gente via muito isso. À medida que se dissipa, a alma se sente na situação de um homem que acorda de um sono profundo. É aquele noite que você vai dormir muito cansado e se acorda não sabe onde você está meio perdido, né? Mais ou menos. Ou quando você viaja e também está cansado e dorme, no dia seguinte você está meio que deslocado, não sabe onde você está, né? Deve ser mais ou menos assim. Suas ideias são confusas, vagas e incertas. A sua visão é como se estivesse num nevoeiro. Pouco a pouco a visão vai se esclarecendo, a memória se reaviva,
mas isso de acordo com as situações individuais, porque é sempre assim, você é uma individualidade. Não existem regras absolutas, o que serve para um não serve para o outro. Aqui é apenas alguns referenciais, vamos ver os exemplos. Esse cara, em 1980 e alguma coisa, 22 anos, trabalhava na Bolsa de Valores em informática, saiu da faculdade, foi pegar a moto, um cara abordou ele, pediu uma carona até lá fora, porque não tinha nica de dinheiro, ele usou uma gíria, e pediu carona até fora da cidade universitária. O rapaz, meio sem jeito, deu carona. Quando saíram, o cara pediu para piar, o cara parou, o cara sacou o revólver. Quando levou os tiros, caiu no chão, e ele está contando, porque o que é interessante dessas mensagens é que você fica sabendo do outro lado da vida o que aconteceu. Aqui você vê polícia, resgate, gritaria, tentativa de ressuscitamento, mas do outro lado está acontecendo uma outra história, invariavelmente o resgate do outro lado já estava lá na porta, porque os acontecimentos imprevisíveis na Terra estão marcados para acontecer no plano espiritual, sobretudo a morte, a menos que você dê um tiro na cara, né? Mas mesmo assim você está cercado de auxílio tentando evitar que você se mate. Então aqui o Renato fala: no entanto, meu cérebro como que se apagara. Nada mais vi nem ouvi, porque um torpor que nunca imaginei pudesse ser assim tão forte se me apoderou do corpo e da mente. Ele fala como se anestésico estivesse, porque é justamente o que o Kardec disse que acontece e vai acontecer com todos nós, né? A recepção, esse caso é o único que a gente pegou, quer dizer, antes dele, o Kardec já tinha se interessado pelo assunto. Ele perguntou lá para os espíritos: nossos parentes e amigos vêm algumas vezes ao nosso encontro quando deixamos a Terra? E aí o Espírito da Verdade falou: sim, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-na como o retorno de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, e ajudam a livrar-se dos laços corporais. Porque você passa 9 meses na barriga da sua mãe grudando na nova estrutura, ou melhor, projetando a nova estrutura. Depois mais 7 anos acabando de consolidar essa ligação, né? Porque a reencarnação não acontece quando você sair da barriga, ela vai em frente e o esquecimento vai se consagrando até os 7 anos. 3.000 dias, mais ou menos, o Emmanuel calcula no livro Religião dos Espíritos, né? Quando você chega nos 7 anos, você está realmente reencarnado. Antes disso, você pode até morrer, porque às vezes seu corpo não tem condições de enfrentar todas essas adversidades, seja a fome, seja as doenças que estão por aí, né? Então, não é assim rapidinho que você vai se desligar do outro lado, precisa de gente especializada, porque se lá no livro Missionários da Luz a gente vê que tem técnicos especializados em reencarnação, da desencarnação também tem. E é o que ele está falando, e às vezes seus parentes vêm ajudar ou vêm apenas esperar para você ser liberado, né? Se ele escapou aos perigos do caminho e ajudam a livrar-se dos laços corporais. É um privilégio para os bons espíritos quando aqueles que estimam vêm ao seu encontro, ao passo que aquele que será manchado, que é o cara que vai sair daqui com mágoas, com rancores, deixando para trás muita dor, às vezes a viúva, os filhos, todo mundo meio marcado, né? Esse daqui fica no isolamento. Porque ele, às vezes, não vê, não é porque os caras não veem, os caras estão ali, mas ele não enxerga, porque ele está só enxergando o passado que está deixando, né? Ou não está conseguindo deixar. Por isso que lá no fim vocês vão ver que o instrutor espiritual fala que, além de desencarnar o corpo, é preciso desencarnar o pensamento, você tem que desligar. Vocês vão ir no item seguinte, isso não é muito fácil, né? Porque quem está aqui não deixa, né? A rodeá-lo tem apenas os que lhe são semelhantes. É uma punição para aquele que está ligado à criminalidade, porque o criminoso não vai receber a vovó nem o vovô lá, né? Invariavelmente está esperando ele os comparsas ou as vítimas, né? Porque a gente vê a criminalidade, por exemplo, invariavelmente você matou, o cara que você matou está te esperando lá, para ir à forra, né? Se é que ele já não está. No livro No Mundo Maior, você vê o caso de um cara que matou um dono da empresa. É agora? Quer fazer agora? Pode fazer. Já trocou. Muito bom. Então, o que acontece é que no livro No Mundo Maior, você vê um cara que mata o seu chefe por causa de uma discussão de salário e simula um suicídio, ou um roubo, alguma coisa assim, né? Mas só que o cara está grudado nele e leva ele a um processo obsessivo que vai levá-lo para o hospital psiquiátrico, está levando ele à desencarnação. No Mundo Maior, é o 5º livro do André Luiz, né, depois do Obreiros, que vai falar sobre a sua e a minha mente, né?
Aí esse caso muito interessante, essa moça estava no final de julho voltando, preparando-se para voltar para São Paulo, estava numa cidade próxima a Ribeirão Preto, com as duas filhas na casa de uma amiga enfermeira e o pai dela, que era dono de um sítio lá. E eles tinham ido visitar uns amigos numa outra cidade. Retornando para a cidadezinha, no caminho houve um caminhão que atravessou aquelas estradas vicinais e passou por cima do carro dela. Terrível acontecimento, né? Porque o que aconteceu? Explosão, incêndio e a morte de todo mundo. Mas olha que ela vai falar aqui, é uma das mensagens longas também, ela tinha 33 aninhos. Passa aí, Tiaguinho. Eu até peguei um trecho um pouco maior para vocês verem. É muito emocionante essa mensagem. O marido dela era publicitário. Diz a dona Laura: tivemos instantes de lucidez no meio daquela confusão, ferragem, né? Fora da vestimenta corpórea, porque pulou fora do corpo, que nem o amendoim fora da casca, né? No entanto, a providência divina jamais nos abandona. Lá mesmo, isso ela está falando para o marido meses depois, né? Não é assim, morreu hoje e amanhã já está lá escrevendo com essa tranquilidade, né? Lá mesmo, ante a visão do campo aberto, era final de tarde, uma equipe de enfermeiros nos aguardava, olha lá. O resgate já estava esperando. Porque lá do outro lado, olha, que dia que é hoje, doutor? Dia 15. Dia 16, o Luiz Armando deve voltar para cá, vai ter um piripaque no coração. Então nós vamos lá buscar ele, né, para facilitar o desembaraço, porque afinal de contas ele tem algum crédito espiritual. É mais ou menos assim. Olha, no dia tal vai voltar a dona Laura, as duas filhas que estão comprometidas, e vai vir os outros dois que também têm compromissos para se libertar. Lá no final desse trabalho vocês vão ver por quê. Porque tudo tem uma razão. Nós vivemos num universo de causalidade, não de casualidade. Não existem coincidências, viu? As mínimas coisas. Aquela história do ceitil por ceitil do Jesus é absolutamente verdadeira. É ponto por ponto, jota por jota. Aquilo nos fez pensar em preparação. Agarradas comigo, as nossas queridas filhas Patrícia e Beatriz me tomavam a alma toda. Imagina o sufoco, né? Gritos e lamentações surgiam, isso aqui do lado de cá. Próximos de nós, no entanto, as ambulâncias que não conhecíamos nos recolhiam com pressa. Ambulância lá do plano espiritual. Elas foram lá para um hospital na região de Franca, né? Sentia-me exausta. Isso nós estamos pensando em segundos, é uma fração de minutos, né? Com o cérebro tangido por alucinações de pavor, que aquele fogaréu, o carro pegou fogo, ela não está entendendo nada que não era espírita, né? Quando uma senhora de semblante simpático se abeirou de mim e notificou-me que o acidente imprevisível na Terra, ninguém podia imaginar, fora notado na vida espiritual antes de vir a ser. A maior parte é assim, viu? Com exceção desses excessos de hoje. E que ela estava junto de nós com o fim de estender-nos mãos amigas. Apesar do espanto que me arrasava diante daquele montão de cinzas e objetos fumegantes, ainda tive meios de perguntar-lhe a que vinha e quem era que com tanta bondade se interessava por nós. Ela me informou ser a vovó Carmela. Abracei-me a ela, a avó que naquele momento se me fazia plenamente desconhecida, e só então conseguia dar vazão às lágrimas que meu peito represava, e entraram na ambulância e foram embora. Vamos em frente. A hospitalização. Carlos Alberto Santoro morreu num acidente de avião lá na região de Votuporanga, e ele conta lá para os seus familiares, aqui ele era espírita, família espírita, não é? Isso facilita muito pelo que o Chico disse, não porque o espiritismo é o dono da verdade, mas é o que tem mais informações. É preciso você ter um mapinha do roteiro que você vai cumprir na transferência para outra cidade, né? Achava-me no Educandário Hospital. Há muitas, dos 600 autores, tem muitas referências a esses tipos de instituições. Dirigido por amigos benfeitores de São José do Rio Preto. Meu bisavô Santoro me afagava e minha tia Maria me falava com bondade, mas não precisava doutrinar-me quanto à grande renovação, porque ele já sabia que a morte levava a gente para outro mundo. E o que acontece é que ele, na realidade, estava comprometido com a Revolução Constitucionalista. Ele era pilotinho lá também acabou matando gente e sofreu um acidente de aviação aqui. Esse garoto aqui, 15 anos, o papai e a mamãe dele trabalhavam num centro lá, chamado Centro Espírita Regeneração, no Rio. Não vou contar a história, porque é muito interessante, mas não vem ao caso.
Ele também morreu dormindo, teve um ataque cardíaco durante a noite. Tinha 15 aninhos, hein, ó. Não precisa estar velho para morrer do coração, né? Hoje em dia. Soube depois que fui transportado para lá o hospital do Regeneração, onde acordei, além de algum tempo, cuja duração não consigo determinar. Ou seja, o Grupo Regeneração aqui, fundado pelo Bezerra de Menezes em 1800 de bolinha, um pouquinho antes dele morrer, no lado do plano espiritual tem a sua contrapartida, como amor e caridade também deve ter, né? Nós, na realidade, observamos que as instituições nascidas aqui, elas são apenas um prolongamento do iceberg que está lá do outro lado, né? Vamos em frente. As percepções ampliadas, a advertência para nós, vamos lá. Esse moço aqui, que é o que a mãezinha dele frequentava a Casa do Caminho, Lady Murphy provando que existe. Comprou uma garruchinha por causa do noticiário, guardou na pasta 007, sexta-feira volta para o escritório aqui em São Paulo, a pastinha foi colocada em cima de um móvel, escorrega, ele está conversando com o cunhado na escrivaninha, a pasta cai, explode uma bala lá do revólver, perfura o coração dele e cai morto ali. Uma confusão danada, mãe e pai católico, ninguém entendia nada desse negócio de espiritismo, mas foram encontrar no Chico os confortos. 90 dias depois, o Cláudio volta para os pais e escreve, ó, quando ele tomou com a ficha caiu, porque ele levou tempo para a ficha cair. Bastou que a verdade me invadisse, ou seja, morri, me invadisse a mente para que me abrisse aos sentimentos do lar. Ó, mente ligada direto. E então, qual se eu trouxesse um vídeo por dentro de mim, passei a vê-lo, do pai e a mãe, orando e chorando por minha causa. O que sofri, não sei descrever. Por isso que os caras vinham através do Chico e pediam, para de chorar, se conforma, pega aquelas coisas lá do meu quarto, dá para quem precisa. Não fica grudado, eu estou grudado nisso. A sua mente me deixa preso naquelas cenas do acidente, imaginando se eu sofri, se eu sofridor, como é que eu me senti, né? Caso seguinte, esse moço aqui morreu no ataque cardíaco tomando banho, ia sair para ir buscar as notas do meio de ano na escola. Não vinha jantar, a mãe fala, vai lá, vai ver lá o que aconteceu com o Ricardo. Chegou o pai lá, o menino está caído no chão, morto, fulminante. E olha que bacana o que ele fala, bacana e triste, né? Ele, na mensagem que vem trazer através do Chico, ele fala assim, ó, sei que meu pai também chora, e as lágrimas dele, que não aparecem no rosto, caem sobre mim de modo indescritível. E estou entre os dois, lutando igualmente. Com a senhora, porém, eu não sei explicar. A ligação é mais absorvente, mais constante. A sua memória, desde aquela tarde de adeus, está procurando por mim, e eu, embora espacialmente distante, porque ele está lá no hospital do plano espiritual, obedeço e obedeço. Seu amor é um ímã que me segura os pensamentos na terra. Então a gente tem que deixar o cara descansar para ele poder se adaptar lá, né? A gente tem que se adaptar aqui, porque a gente vai se encontrar. É questão de dias, de meses. Seguindo em frente, os tratamentos lá do outro lado. Gilberto Teixeira, isso aqui é para pensar, né? O Emmanuel, em 1940, no livro Consolador, falou que o perispírito tem órgãos, mas tem sangue também. Olha aí, ó. Esse moço morreu de leucemia, não vou contar a história, senão não vamos sair daqui hoje. Ele era aqui do Cambuci. Muitas evidências na mensagem dele. E ele fala assim, ó, meu sangue era retirado para ser retemperado. Isso lá no plano espiritual, hein? 4 meses depois de morto. Porque na realidade ele não quis ser tratado, porque ele tinha acabado de casar com uma moça chamada Nathalie, que ele conheceu na faculdade, um mês antes de morrer, ele resolveu casar. E a moça ficou morando na casa dos pais dele aqui no Cambuci. Na mensagem ele fala que mudou com os pais do número 300 para o número 100 da mesma rua aqui. O Chico não podia saber disso. Como é que os caras, no meio daquela multidão, os caras falaram, oh, nós mudamos de casa, viu? Na realidade, uma evidência seríssima, mas o mais impressionante é isso aqui. Com uma dor, porque ele ficou sem tratamento, ele tinha que continuar o tratamento no plano espiritual, porque a vida continua mesmo. Para a qual era inútil que eu solicitasse. Sedativo, devia readaptar-me em minha própria natureza, de esquecer o corpo, né? Porque quando nós estamos muito presos, a gente acaba conservando as sensações de desconforto da doença, diziam os mentores médicos mais experientes. As cirurgias, a Maria das Graças a isso também é de doer, hein? Essa mulher morreu com as 2 filhas, o marido e 2 amigos lá na região de Ribeirão também, voltando do clube de Campo do Banespa, numa noite de domingo,
caminhão também passou por cima, morreu todo mundo. E olha o que ela fala, olha. Por mais estranho que possa parecer, o meu pesadelo, realidade, essa mensagem foi transmitida acho que 2 ou 3 anos depois, 960 dias depois, 3 anos, né? O meu pesadelo, realidade, era feito de impressões e dores condicionadas de um parto prematuro. Ela tinha experiência, 2 filhos. Estava marcada a cirurgia, a cesariana, para daí alguns dias. Do terceiro, né, que ela queria que fosse homem, naquela época não tinha negócio aí de fazer ultrassom, né? Achava-me dopada por medicamentos ou forças que até hoje não sei explicar. E senti perfeitamente que uma cesariana se processava. Isso era já no plano espiritual. Depois disso veio o sono de verdade, do qual acordei perplexa, perguntando pelos meus. A criança repousava junto de mim. E a explicação é porque o menino estava de tal forma já construído o corpinho dele, faltava dias, 15 dias para fazer a cesariana dentro do prazo regulamentar, e ela desejou tanto esse filho que a espiritualidade deixou o menino reencarnar no plano espiritual. Olha que interessante, né? Para pensar. Vamos em frente. As escolas. José Roberto Cassiano, esse cara aqui, ele na realidade, domingo saiu, filho único, a mãe dele está viva ainda, lá na região da Paulista. Ele desceu a serra na Rápido Zefiro, o Zéinho aqui sabe tudo o que é isso, né? Aqueles opalão que levava as pessoas até lá. Deixou a noiva em casa, ele tinha esquecido de levar os documentos. Quando subiu a serra no mesmo carro, um acidente ali na região de São Bernardo, bateu a cabeça no chão, morreu. Levado para o necrotério, ninguém reclamou o corpo, 3, 4 dias depois ele foi enterrado como indigente. Os pais voltaram e, na realidade, viram o documento do cara lá, acho que foi aqui perto, né? Não voltou naquele dia. No dia seguinte, ligaram para a moça lá em cima. Não, ele me deixou aqui e voltou. Aí começou o desespero. Do outro lado, tinha o desespero dele. Tinha um espírito que o acompanhava, chamado Xabi, também, que era o apelido dele. E, na realidade, acompanhou todo o processo e foi intuindo a mãezinha dele para chegar lá e localizar o corpo que já tinha sido enterrado, desenterrar e fizer a exumação, era ele. E ele fala que aí ele caiu, realmente apagou, né? Quando eu voltei de novo a mim, porque ele foi levado para um outro hospital, achava-me em outro lugar e em outra instituição, porque ele sossegou só na hora que o pai e a mãe dele acharam o corpo dele. Um hospital escola, ou melhor, um educandário de recuperação espiritual, me abrir as portas e desse recanto de paz e amor consegui sair hoje para trazer a mensagem. Seguindo em frente, rapidez, os transplantes, dói, não dói, fica buraco? Vamos ver aí. Primeiro caso, esse cara aí, acidente de moto, Porto Alegre, o primeiro transplante de coração de Porto Alegre, que morreu o cara poucos dias depois. Por que foi feito o transplante? Porque ele teve a chamada morte cerebral, né? E a irmã autorizou a retirada do coração do garoto. Do outro lado, ele estava lá, não estava morto, né? Morte cerebral. Olha o que ele fala aqui, ó. Deixei o meu corpo como quem se afastava de uma roupa que se fizer imprestável. O pai dele, morto, desencarnado, estava do lado com uma equipe trabalhando naquele processo de liberação do corpo. E logo de saída, conquanto me sentisse privado da visão, que ele está meio atordoado ainda, senti uma dor muito grande no tórax. Morte cerebral. O caso seguinte é de um cara que morreu mesmo, né? Os amigos de meu pai me solicitaram esquecesse o vigor daquela agulhada que me transtornava todo o ser. No entanto, eles se apressaram em me auxiliar com o magnetismo curativo e a dor desapareceu. Soube mais tarde de que naquele momento eu tivera o coração do corpo físico arrancado para servir ao transplante que favoreceria um homem que se avizinhava da morte. O André Luiz, quando o João Boiadeiro, lá nos anos 60, final dos anos 60, passou pelo primeiro transplante do Brasil pelo Dr. Zerbini, foi perguntado a ele se doía mesmo, né? Bom, o doador estava morto. Então diz o André que a quantidade de uma substância, um gás chamado dióxido de carbono, que se produz no nosso corpo logo depois que você morre, é tal que aquilo lá funciona como anestésico, então você não sofre. Mas a morte cerebral, é claro que aqui você vê que tinha assistência espiritual. E que, como nós não sofremos de graça, ele devia ter culpa no cartório para experimentar essa sensação que foi aliviada pela energização, porque os caras fizeram uma prece ao redor dele, pediram para ele firmar o pensamento, e aí ele conta na mensagem que começou a sentir o peito, o coração do perispírito bater de novo. E o outro caso, esse moço aqui, engenheiro recém-formado, não conseguiu emprego, perturbação total, obsessão pelo que ele conta na mensagem, ele sugere na mensagem, ele
doou as córneas, ou tinha doado, e a irmã dele lembrou, ó, o Vladimir doou as córneas, aí foi tirado as córneas, ele não sentiu nada, mas aquela sensação do orifício aberto com a bala no peito, ficava que nem um disco quebrado, torturando ele. Semanas depois, ele sentiu que lá parou, aí veio um amigo espiritual e explicou, ó, graças a Deus, ele conta, melhorei da hemorragia incessante que me enlouquecia. Depois de algumas semanas de aflição, um médico apareceu com uma boa nova. Ele disse que as preces de uma pessoa que se beneficiara com a córnea que doeu ao banco de olhos se haviam transformado para mim num pequeno tampão, que, colocado sobre o meu peito no lugar que o projétil atingira, fez cessar o fluxo de sangue imediatamente. E aí ele fala assim que ele ficou mais decepcionado com ele mesmo, né? Porque a primeira decepção foi ao ver, depois de ter dado tiro lá no escritório do pai, o pai desesperado, tentando ressuscitá-lo, fazendo respiração boca a boca, sorver o sangue da hemorragia que se formou dentro do corpo dele. E ele fala que aqueles lábios que tantas vezes o beijaram carinhosamente, agora eram obrigados a beber o sangue involuntariamente dele. Essa foi a primeira grande dor que ele sentiu. E a segunda foi ter sido beneficiado por alguma coisa que ele fez, porque o irmão dele tinha acabado de receber um transplante de córnea no dia que ele foi no escritório, e ele tinha feito lá um compromisso, como muita gente nos anos 70 fez, como eu fiz, naquela carteirinha azul, que se você for, morrer, você podem tirar sua córnea para doar para alguém, né? Hoje acho que nem sei se serve para nada com esse óculos aqui, acho que só se for para deixar o cara cego, né? Vamos ver o próximo. A recomposição do perispírito. O Wellington, esse menino aí, recebeu um carrinho do papai, fazia terceiro ano de engenharia em Bauru, e numa noite de sexta-feira para sábado foi fazer um racha com os amigos na estrada Bauru-Piratininga. E aí um esbarrão de um carro no outro, capotamento, morreu ele e morreu o passageiro que estava dele. Ou seja, chegou no plano espiritual como suicida e homicida, né? É muito interessante o que ele conta, e o depoimento do pai dele, que está no livro Assuntos da Vida e da Morte, mas olha o que ele fala aqui, ó. Posso dizer-lhes que o nosso corpo aqui não está isento dos resultados difíceis, porque o carro capotou, quebrou tudo, né? Difíceis que remanescem dos acidentes. Quer dizer, ele não precisava de morrer daquele jeito. Por que ele foi fazer aquela bobagem no carro? O pai dele ficou dominado pelo complexo de culpa, era médico lá em Ourinhos, né? Muito interessante o dia que ele recebeu essa mensagem. Não temos um corpo de impressões, não é uma coisa vaga, não, e sim um veículo de manifestação, é um corpo mesmo, com fisiologia maravilhosamente organizada. Tem ortopedia, tem cirurgia, tem tudo aquilo que cirurgia plástica no plano espiritual, tudo isso aí está nessas mensagens. Vamos lá, nessas cartas. A Tânia morreu num acidente de carro lá no Rio, e ela fala assim, estou bem, ainda hospitalizada. Esse aqui é o detalhe. 6 meses depois, né, não dão para o refazimento de que se precisa. Às vezes o estrago é tal, né, pela imprudência. Seguindo as mortes coletivas, William José Galhardo, aquele menino lá que morreu lá no dia 24 de agosto de 61, isso está ligado à noite de São Bartolomeu, 24 de agosto de 1572, em Paris, e dali para o resto da França. A morte dos protestantes por parte dos católicos de uma forma cruel. Então ele veio morrer aqui no século XX com aquele 53, 54, né? Ele era o 54º. E aí ele fala que ele era espírita. Quando vi que nós todos afundávamos no rio, quando ele viu que a vaca já tinha ido para o brejo, sem esperança na terra, apareceu em mim a esperança da grande vida e entreguei-me à vontade de Deus conformado. Diz ele que várias personalidades que ele conhecia de nome, como Caio Barchutel, faziam parte da equipe de resgate que estava na equipe esperando. A Jane ligou para o papai assim, era Páscoa. Papai, vai me esperar na estação. Estava ela e a irmã e uma amiga aqui em São Paulo, lá de Florianópolis. Subiram aqui no aviãozão da Transbrasil, o avião meteu o chifre lá na Serra do Roncador, morreu todo mundo. E a menina foi aquela história, né? Quando não tem que ir, perde o voo. Que nem o Clóvis, um amigo nosso, que estava em Porto Alegre no dia que aquele avião bateu aqui da TAM, né? O Clóvis foi entrar no check-in, filho da dona Nilza. Sentiu-se mal. Eu não vou agora, eu vou na próxima. O Fulvio Stefanini brigou, não, tenho que ir, sou da Globo, eu tenho que estar em São Paulo. Olha, filho, já não tem mais, já acabou. Na hora que ele soube que o avião caiu, ele desmaiou e teve uma crise, né? Então, quem tem que ir? O time do futebol do Grêmio, ó, nós vamos para, sei lá, para Goiás. Nós não vamos nesse voo, vamos para outro voo, vamos
salvou 20 e poucas pessoas, não era para ir. Olha quanta coisa, hein? E muita gente sonhou com aquilo que ia acontecer. Às vezes o pai do piloto, de um dos pilotos, sonhou que o filho estava correndo sério risco. Então, olha, os espíritos estão avisando que realmente as coisas estão marcadas para acontecer de grande impacto, né? E aí a menina conta o seguinte para o pai e para a mãe na mensagem que veio. Creio que ninguém se entregou, senão aquele pesado silêncio no qual entramos, compreendendo que estávamos sendo chamadas para o desconhecido. Acreditem que não senti dor alguma, a não ser aquele choque talvez destinado a cobrir o nosso sofrimento com a impressão de que havíamos chegado aos derradeiros limites da existência. 2 casos do voo 168 lá no blog, vocês veem detalhes mais interessantes. Essa moça, 18 anos, recém-casada, sai com o marido, o irmão e o cunhado daqui para ir visitar a mãe em Fortaleza. 2h40 da madrugada, o avião saiu daqui com um monte de gente saído da FENIT, muitos empresários, inclusive o Edson Queiroz, que era um grande empresário lá no Nordeste, na área de comunicação, dono da Ultragás lá. E o comandante avisou que estava fazendo os procedimentos para aterrar, as luzes se apagaram, aperta o cinto, bum, uma explosão, todo mundo se projeta. Para encurtar a história, ela conta na mensagem. A ligeireza daquele engenho enorme passou a comandar-nos, atirando-nos à distância, e nada mais vi senão a queda ao longe, na qual me senti esfacelada a princípio, para depois reconstituir-me. Ouvia vozes de criaturas beneméritas a pedir-nos calma e fé na providência divina. É o resgate que já estava lá, acompanhando tudo. E sem que me fosse possível retirar um dedo sob o controle da minha própria vontade, fui deposta em maca, tipo banguê, no interior da qual entrei num sono longo, que é aquele sono lá de trás, do qual despertei num aposento de enfermaria de grandes proporções. Ela também vai falar na mensagem, também não sentiu dor. O último caso, essa moça, advogada, ia indo lá encontrar o marido, e a sogra que estava esperando no aeroporto, estava preparando para descer ao mesmo voo, mas as percepções são outras. E olha que o Limar fala. Refletia na vida e montava mentalmente projetos para a excursão iniciada. Guardava a ideia de que alguém velava comigo. E realmente tinha a tia dela que estava viajando com ela, porque já sabia que ia acontecer lá. Sem que eu pudesse identificar qualquer presença espiritual. Mais tarde é que soube que a vovó Marieta, não a tia, estava ao meu lado. Tudo seguia sem sobressaltos, máquina estável, segurança em tudo. Ela descreve lá as comissárias levando as coisas para o pessoal comer um pouco antes. Consultei o horário e pensava na mãezinha Helena, a sogra, a esperar-me na alta madrugada, quando o estrondo nos reuniu a todos na mesma ideia horrível. Num relâmpago de segundo ainda consegui mentalizá-los em companhia do G, que era o Geraldo marido, mas o raciocínio desapareceu como por encanto. Dores não senti. Seguinte, problema, por que morre tanta gente? Aí, através do Chico, veio uma mensagem onde o tio de um rapaz que morreu num capotamento perto de Araraquara, esse tio tinha morrido num acidente, João Fausto Stuck, de avião, 8 anos antes. Ele fala o seguinte para o sobrinho: milhões de pessoas lá no plano espiritual estão passando pela desencarnação no tempo áureo da existência, porque nos achamos numa fase de muitas mudanças na Terra. E aqueles espíritos retardatários em caminho, quando induzidos a considerar a extensão das próprias dívidas, aceitam a prova da desencarnação mais cedo do que o tempo razoável para a partida, e são atendidos com a separação de pais e afetos outros no período em que mais desejariam continuar vivendo, em razão do tempo que perderam com frivolidades nas vidas que usufruíram lá para trás. São muitos os companheiros que retiram da Terra compulsoriamente das comunidades humanas em que repousavam, de modo a rematarem o resgate de certos débitos que os obrigavam a sofrer no âmago da própria consciência. E é na própria consciência, pelo que a gente vê lá nas descrições do André Luiz, né? Naquele trabalho sobre a lei de causa e efeito, a gente vê que é dentro da nossa cabeça que nasce. Esse cara aqui, sexta para sábado, balada, Cuiabá, saiu com um amigo lá de dentro, aqui de Santo André, estava no último ano de engenharia lá em Cuiabá, e um cara sai para cobrar satisfações, alcoolizado. Na discussão, saca o revólver e dá 5 tiros, um dos quais perfura o coração do moço. Olha o que o cara fala depois aos pais, que eram espíritas lá na cidade de Uberaba, eles radicados aqui em Santo André. Posso dizer-lhes, com permissão dos nossos mentores da minha vida nova,
que o bisavô Evaristo, que atirou sobre o próprio peito, suicidando-se na Itália, sou eu mesmo. Ele é bisneto dele mesmo, né? Era o Evaristo Henry, que tive o coração aniquilado por um tiro acidental agora, né? Na posição de chamado nono Evaristo, despedacei o meu peito com um projétil no suicídio, resgatei minha dívida fora das sombras da autodestruição. Como que o Chico Xavier podia saber dessa história? É uma coisa de família lá da Itália, no meio de outras mensagens. Tinha que ter uma inteligência por trás da mão do Chico, né? O José Fortunato, mais 2 irmãos, no dia do aniversário dele, foram para uma fazenda chamada Bela Vista, em Mogi das Cruzes, de um fazendeiro japonês, e o que aconteceu é que, brincando lá, os 3 caíram na piscina, morreu os 3. E 21 anos depois ele volta para contar para os pais isso aqui, ó. Por que morreram daquele jeito? Envergonho-me de confessar, mas a consciência não me permite recuso. Vi-me com os 2 irmãos numa batalha naval, que é uma batalha da Guerra do Paraguai, que peço permissão para não mencionar pelo nome, quando nós, na condição de brasileiros, lutávamos com os irmãos da República vizinha, chamada Paraguai, né? Afundávamos criaturas sem nenhuma ligação com as ordens belicistas nas águas do grande rio. Criaturas que em vão nos pediam misericórdia e vida. Replicávamos que em guerra, tudo resulta em guerra. Que é o que os americanos fazem no Iraque, no Afeganistão, né? De vez em quando denunciam aí. Correndo para terminar, a eutanásia, que todo mundo naturalmente tem curiosidade. Aqui o Jerônimo conta que o médico aplicou a injeção para o cara apagar, porque o cara estava com aquele câncer exposto, e o técnico em desencarne fala para o André Luiz: a carga fulminativa de medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa aos centros do organismo perispiritual. Cavalcante, que é o está morrendo, né? Permanece agora colado a trilhões de células. A desencarnação estava sendo encaminhada pelo espiritual, já ia acontecer. Ele mesmo invadido, né? Células neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente só poderemos libertá-lo depois de decorridas mais de 12 horas. E aí o André Luiz fala: e conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado quando já haviam transcorrido 20 horas, após serviço muito laborioso para nós. Ainda assim, Cavalcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. Problema da cremação. Emmanuel fala em 1935, quando consultado pelo jornalista do jornal O Globo, Clementino de Alencar: geralmente nas primeiras horas depois da morte, ainda se sente o espírito ligado aos elementos cadavéricos. Laços fluídicos imperceptíveis ao vosso poder visual ainda se conservam unindo a alma recém-liberta ao corpo exausto. Esses elos impedem a decomposição imediata da matéria. E por esta razão, na maioria dos casos, o espírito pode experimentar os sofrimentos oriundos da cremação, a qual nunca deverá ser levado a efeito antes do prazo de 50 horas após o desenlace. A nossa lei manda 72, e aí é muito mais que isso, que você baixa naquele buraco lá, e aí você fica guardando na geladeira 72 horas, depois eles marcam para você ir lá buscar os resíduos ou então acompanhar a cremação. A cremação imediata ao chamado instante da morte é, portanto, nociva e desumana. Lá na Europa, antigamente, lá nos séculos anteriores, era 7 dias. A missa de 7º dia era de corpo presente. Estados Unidos, você vai lá para fazer maquiagem, você fica muito tempo. Então, dá tempo de soltar os nossos laços perispirituais. Uns pouquíssimos itens sobre essa questão, porque a gente viu ali esses casos, mas nem todo mundo é assim, né? Vamos ver como é que talvez seja o nosso? Vamos ver aqui. 80% das criaturas que desencarnam voltam-se para a retaguarda sem condições de ascenderem a planos elevados. Apenas 20% gravitam para as esferas mais altas. A situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis, porque a gente não está nem aí, né? Você sabe que vai morrer, mas você não quer saber. Que determinam a morte física, proporcionam sensações muito desconfortáveis à alma desencarnada, porque você realmente vai se deparar com coisas com as quais você não contava. Somente alguns poucos espíritos treinados no conhecimento superior
conseguem evitar as deprimentes crises do medo que, em muitos casos, perduram por longo tempo. Você se vê numa situação com a qual você não imaginava, né? Seguinte, no cemitério podem ser encontrados espíritos, Chico Xavier falando, que permanecem junto ao corpo durante muitos anos, deitados lado a lado com ele. É como se estivessem mumificados. Quando não reagem ou não possuem merecimento, aqui que está o segredo, ó, bastante para serem socorridos, vão ficando desmemoriados, perdendo a consciência de si mesmos. Assistem à decomposição cadavérica, permanecendo como que imantados à matéria por muito tempo. Está no Evangelho de Chico Xavier. O reencontro com familiares encarnados não acontece tão rápido. Não é que não acontece, é que você não enxerga, né? Você está preso aqui nas reclamações de quem ficou para trás, né? Para os que desprendem-se da terra saturados de obsessões pelas posses efêmeras. O Frederico Figner, lá do livro Voltei, está preocupado com o chinelinho dele, quando estavam tirando ele do corpo, né? Não sei se leram Voltei, mas é isso. E era espírita, hein? E tocados pelas sombras das revoltas incompreensíveis. Às vezes você está indignado com quem te matou ou quem estava ao seu lado. Expressivo número de almas perturbadas se demora no recinto doméstico. A gente vai voltar correndo para casa, porque lá a gente conhece o cheiro da comida, conhece as pessoas, está se sentindo seguro. Permanece em profundo desânimo, você não consegue, ninguém te ouve, ninguém fala com você, detendo-se nos hábitos arraigados da casa, inalando substâncias vivas do ambiente, que você não desgrudou do feijãozinho, da feijoada, do bife, está ali sentindo o cheirinho da comida, sem coragem de ir adiante, porque você está preso aqui, né? Você não está preso aqui. Está preso nas sensações daqui para baixo, como dizia o Chico, né? Sentem-se numa viagem sem mapa, sem direção ou bússola. Tais espíritos perambulam entre as criaturas encarnadas, estão na rua, no supermercado, no ônibus, no metrô. Aquele filme Ghost mostrou lá aquele cara que era dono do vagão, né? Quais se fossem sonâmbulos, vivendo pesadelos e sonhos como sendo realidades absolutas, porquanto a onda mental que lhes verte das preocupações se expressa em movimento de recuo, quer voltar, em busca do passado ao qual se mantam, no qual focalizam a consciência. Quero reescrever minha história, não ser tão chato como marido, como pai, como mulher, sei lá, como aquilo que eu fui. Mas não dá para se reescrever, você vai ter que esperar mais 200 anos para voltar, viu? Quando mostrem sinais de transformação, aí como Deus é legal, hein? Quando mostrem sinais de transformação benéfica, que é o sentimento, André Luiz reconheceu que o cara que tomou o lugar dele fez um grande favor para a família dele, senão a mulher dele estava na roça com os filhos, né? Aí você se livra. Atitude e boa vontade, renovando-se por dentro, são de imediato aceitas em instituições educacionais nas adjacências da terra. Foi aí que o André Luiz recebeu o título de cidadão de nosso lar, quem viu o filme, né? Ou leu o livro. Após a morte é preciso desencarnar também os pensamentos. As criaturas que se agarram no plano espiritual às impressões físicas criam densidade para seus veículos de manifestação, está no livro Os Mensageiros. E agora, para terminar, a mensagem final, para vocês poderem dormir pensando, né? Diz a espiritualidade, ó, ninguém foge de si mesmo. Não esqueça, ninguém foge de si mesmo. Não é porque você é brasileiro que você vai chavecar os caras lá na alfândega, viu? E Jesus já tinha prevenido, ó, cada um é dado conforme as próprias obras. Veja bem o que você está fazendo da sua vida. Aqui nós terminamos, semana que vem, não me lembro o que é, mas vai ser a mesma batida. Vocês estão na roça desse viés. Muito obrigado, muita paz.